Apesar de um início ruim da Mercedes nesse ano de 2021, agora aparentemente tudo mudou. E segundo Toto Wolff, a possibilidade deles se tornarem campeões mundiais nesse ano de 2021 só aumenta. Eles estão sim na altura da Red Bull e com a possibilidade de ultrapassá-los em questão de desempenho do carro. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria convidar você a conhecer o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, um canal com vídeos curtíssimos, de apenas 1 minuto. Para você acessar esse canal, é só clicar aqui em cima nesse card. Mas vamos começar logo com esse vídeo. Fique ligado porque chegou a Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Red Bull e Mercedes iniciou lá no início do ano de 2021, uma disputa extremamente acirrada entre as duas equipes e também entre dois pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Entretanto, devido a algumas circunstâncias desse ano de 2021, muitas pessoas começaram a acreditar que a Mercedes não teria mais a possibilidade de se tornar campeã mundial de pilotos com Lewis Hamilton, principalmente quando a gente considerava ali o início do novo teto orçamentário e, claro, do novo regulamento da Fórmula 1 para o ano que vem. Por conta disso, talvez a Mercedes seria muito atrapalhada e aparentemente isso sim influenciou nas decisões da equipe alemã. Entretanto, nos últimos GPs, principalmente no GP de Silverstone, a Mercedes tem mostrado uma virada de jogo. E segundo Toto Wolff, eles ainda têm e muito condições de lutar pelo título mundial nesse ano de 2021. Inclusive, eu queria lembrar você agora mesmo para que você curta esse vídeo aqui embaixo. Quando você curte esse vídeo, mais pessoas conhecem meu trabalho e mais gente sai satisfeita conhecendo um pouco mais sobre automobilismo. Então já curte aqui embaixo, isso ajuda demais a gente e vamos começar a falar mais um pouco sobre esse assunto. Como nós sabemos, no início do ano, a Mercedes vinha tendo dificuldades, principalmente com a mudança do regulamento técnico da Fórmula 1 para esse ano de 2021. Isso porque a FIA alterou o regulamento de modo que as equipes não pudessem alterar tanto o assoalho delas. Consequentemente, a Mercedes foi diretamente influenciada e prejudicada. Isso porque a maior parte da downforce utilizada para manter o carro no chão ali nos GPs era justamente através ali do assoalho do carro da Mercedes no ano de 2020. O W11 era extremamente dependente dessa força aerodinâmica, essa pressão aerodinâmica gerada pela parte ali do assoalho. Mas em 2021 isso foi completamente proibido. Não é mais possível fazer grandes alterações nessa parte do carro. Consequentemente, a Mercedes foi diretamente prejudicada. E assim, acabou que o desempenho da equipe alemã piorou e muito no início desse ano. Entretanto, a Red Bull, apesar de também trabalhar o seu assoalho desde o ano passado, estava focando também em outras partes do carro. Na verdade, o carro-chefe da Red Bull realmente, a especialidade deles é justamente a parte do difusor do carro, que não foi muito afetada para esse ano de 2021. Consequentemente, o desempenho de 2020 ficou bem parecido com o desempenho desse ano agora da Fórmula 1 para a equipe Red Bull. Entretanto, a Mercedes, apesar de ter patinado ali nos primeiros GPs, principalmente ali no GP da Espanha, no GP da Áustria e tudo mais, aparentemente a partir do GP de Silverstone principalmente, ela deu um salto de desempenho. Aparentemente, inclusive por conta do motor ali que eles estão utilizando e que houveram algumas alterações e por isso o desempenho melhorou e muito para a equipe alemã. Inclusive eu falei mais sobre esse GP de Silverstone nesse vídeo aqui em cima. Toto Wolff acredita que nessa segunda parte do campeonato, essa segunda parte aí da temporada da Fórmula 1, principalmente a partir de agosto, a Mercedes veio muito mais forte. E obviamente, isso tudo por conta do novo desempenho aí, do desempenho incrível da equipe alemã, principalmente nos últimos GPs, de Monza, de Sochi e claro, no GP ali de Silverstone com certeza. E ainda tem outros, né? Como por exemplo, o GP da Turquia. Toto Wolff diz que isso é um bom indicativo para mostrar que a Mercedes está assim muito forte agora nessa parte do campeonato e pode sim continuar a brigar pelo campeonato mundial tanto de pilotos quanto de construtores. No GP da Turquia mesmo, ela estava extremamente forte contra a Red Bull e aparentemente conseguiria fazer uma dobradinha com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton no primeiro e segundo lugar desse GP da Turquia. Mas como nós sabemos, acaba que as condições adversas desse GP
não permitiram que isso acontecesse. E claro, a punição aplicada para Lewis Hamilton também não permitiria isso. Em entrevista, quando perguntado sobre o motivo específico para esse salto de desempenho, Wolff admitiu que, na verdade, eles estão entendendo melhor o carro. Aparentemente, essa mudança de regulamento para esse ano de 2021 afetou muito a vida da Mercedes e fez com que eles ficassem um pouquinho mais perdidos com relação ao W12 e as reações específicas desse carro em cada circuito da Fórmula 1. Entretanto, com o passar do tempo nessa temporada de 2021, foi possível que a Mercedes, estudando os dados e as estatísticas desse carro, conseguisse entender melhor o comportamento dele em cada pista, em cada curva, em cada reta e, consequentemente, aprimorar esse carro de modo que o desempenho dele se aproximasse e muito do desempenho do RB16B da Red Bull. Aparentemente, eles entenderam tudo do carro e, por isso, estão conseguindo ter um desempenho melhor com o W12. E por conta disso, a Mercedes acabou tendo que se contentar no início da temporada em pilotar um carro que não tinha muito essas características mais ariscas, vamos dizer assim, nos últimos anos da Fórmula 1. Segundo Toto Wolff, ela não estava acostumada, adaptada a pilotar um carro que não rodava nos últimos anos. As regras que surgiram no início do ano criaram uma situação em que você pilota um carro que não rodava nos últimos anos. Quanto mais o desempenhamos e quanto mais pudermos simular situações, melhor nossos resultados. Então é exatamente o que eu falei mesmo. Toto Wolff falou em entrevista basicamente o que ele tinha falado. É exatamente aquela questão. Quanto mais eles andarem com o carro, quanto mais eles puderem simular situações, mais eles podem entender o comportamento do W12 e, consequentemente, mais eles podem desenvolver esse carro, tanto em ajustes quanto em pequenos diferenças nas peças e coisas nesse sentido, e assim eles têm a possibilidade de fazer um carro bem mais rápido do que o do início do ano de 2021, tendo saltos de desempenho no decorrer desse ano e até o final da temporada com toda certeza. Claro que a temporada já está acabando, mas ainda assim a chance existe e é muito grande da Mercedes conseguir ultrapassar o RB16B em questão de velocidade dentro da pista. Inclusive, eu deixei a fonte para esse vídeo aqui das entrevistas de Toto Wolff aqui embaixo na descrição, mas não sai daí, que ele falou muito mais do que eu apresentei até agora nesse vídeo. Quando perguntado sobre o GP da Turquia, Toto Wolff falou mais aí sobre esse desempenho incrível da Mercedes. Na verdade, ele falou justamente que seria possível fazer uma dobradinha da equipe nesse GP da Turquia. Isso só não aconteceu basicamente por conta da punição aplicada a Lewis Hamilton. E se você não sabe o que aconteceu exatamente, na verdade, Lewis Hamilton teve que trocar a parte de combustão interna da sua unidade de potência, justamente porque essa parte estava apresentando alguns problemas com outros pilotos que utilizam o motor Mercedes no grid da Fórmula 1. Consequentemente, ouvindo alguns ruídos estranhos nesse motor da Mercedes, Toto Wolff decidiu trocar essa parte de combustão interna do motor de Hamilton. Consequentemente, a punição chegou a ele com 10 posições no grid largada. Ele até fez uma boa corrida, chegou na 5ª colocação, mas seria possível sim fazer uma dobradinha com a Mercedes se ele não tivesse trocado essa parte do motor de combustão interna do W12. Mas ainda assim, Toto Wolff aparentemente está muito feliz, já que, segundo ele, o ritmo para os próximos GPs da Mercedes continua bom quanto nos últimos que eles já correram nesse ano de 2021. Portanto, hoje teríamos sido primeiro e segundo no grid, com uma margem sólida, mas infelizmente Lewis tem a punição. A parte boa é que temos ritmo e mais 6 corridas pela frente. Hoje estamos definitivamente em um lugar melhor do que na primavera no verão. E eu sei que em muitos vídeos aqui do canal eu vivo falando que a Red Bull é favorita nesse ano, que Max Verstappen é o grande favorito desse ano de 2021, mas talvez essa entrevista de Toto Wolff acaba nos mostrando aí que a Mercedes talvez consiga virar o jogo mesmo sem deixar de focar no carro de 2022. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que é possível a Mercedes chegar e ultrapassar o desempenho do RB16B da Red Bull ainda nesse ano de 2021 e, consequentemente, conseguir vencer as próximas corridas e fazer com que Lewis Hamilton seja octacampeão mundial?
Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que isso é possível? Eu acho que para analisar essa situação especificamente, analisar de todas as visões, é importante que nós pensemos mesmo nos últimos GPs, principalmente no GP da Turquia, e analisemos aí algumas situações específicas. A primeira é o fato de que Valtteri Bottas, o segundo piloto da Mercedes, conseguiu vencer esse GP com uma certa facilidade, mostrando que obviamente ele estava segurando sim Max Verstappen atrás dele durante todo o GP. E não é à toa que ele conseguia sim fazer as melhores voltas da corrida na maior parte daquele GP, e assim conseguiu vencer com uma certa facilidade. Entretanto, a gente também pode olhar para Lewis Hamilton lá atrás no grid, que precisou fazer uma estratégia, vamos dizer assim, no mínimo duvidosa, para continuar na corrida segundo a Mercedes. Ele que estava em terceiro lugar no grid, precisou trocar os pneus intermediários por outros pneus intermediários, faltando menos de 10 voltas para o fim da corrida. Isso fez com que ele perdesse muito tempo e caísse só para a quinta posição. Consequentemente, Max Verstappen abriu com relação a Lewis Hamilton 6 pontos no campeonato de pilotos. E essa estratégia duvidosa da Mercedes com relação a Lewis Hamilton foi a parte mais polêmica daquele GP. Isso porque, segundo o próprio piloto inglês, enquanto pilotava o seu carro, ele poderia continuar na pista com ritmos bons e, consequentemente, segundo ele, seria possível chegar no pódio do GP da Turquia. Muitos dizem que isso foi um erro de estratégia da Mercedes. Claro que a Mercedes tenta justificar isso, e segundo ela, se não houvesse feito aquela troca de pneus, Hamilton terminaria a corrida com muito tempo ali de diferença com relação aos carros de trás, e consequentemente ele teria chegado só na 7ª colocação. Mas realmente me parece, me cheira que isso é muito mais uma desculpa, e a Mercedes conseguiria sim continuar com Lewis Hamilton na pista. Não o fez justamente porque eles acreditaram que seria mais veloz trocar pelos pneus intermediários. Mas o próprio piloto, enquanto estava ali pilotando o carro, disse que não estava tão ruim assim as condições e que ele conseguiria continuar dentro da pista. Isso a gente nunca vai saber, mas aparentemente foi um erro de estratégia da Mercedes no GP da Turquia. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre isso, sobre esse GP, sobre esse erro e tudo mais, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Mas o que eu quis dizer sobre isso? Aparentemente a Mercedes melhorou sim o seu ritmo. Valtteri Bottas é a prova viva disso, e até mesmo a pole position de Lewis Hamilton no sábado também demonstram que eles têm sim essas condições de levar o carro ao lugar mais alto do pódio diversas vezes ainda esse ano. Entretanto, nesse ano de 2021, a Mercedes tem errado muito, tanto em estratégia, questão de parada nos boxes, e Lewis Hamilton mesmo aparentemente tem sentido uma certa pressão com relação a essa batalha com Max Verstappen e tem cometido alguns erros que antes ele não tinha o hábito de cometer. Então assim, é bem difícil falar com exatidão se isso é possível, ainda mais considerando que a própria equipe Red Bull continua a desenvolver o carro de 2021, já que o foco dela é no título desse ano, enquanto a Mercedes já admitiu que o foco dela passou para o carro de 2022 e o foco deles é a manutenção da hegemonia da Mercedes nos próximos anos da Fórmula 1. Nesse momento, continua apostando em Max Verstappen e na Red Bull, até porque é bem difícil dizer que isso vai mudar um pouco mais, ainda mais, com a equipe Red Bull investindo mais dinheiro no seu carro nesse ano. Mas não duvide de nada, é importante que nós vejamos os próximos GPs, analisemos o desempenho da Mercedes e assim tomemos as próximas conclusões. Mas até nesse momento ainda acredito que o favorito desse ano é Eu ainda acredito que os favoritos desse ano continuam sendo Red Bull e Max Verstappen. Se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo aqui no canal, é importante que você deixe o seu like aqui embaixo. Não esquece disso, mais pessoas podem assistir esse vídeo se você fizer isso. E além disso, já se inscreva aqui embaixo no canal também, ativando o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.